Igreja Amorada. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Atenção, família amorada! Nesta quinta-feira teremos lar especial. Nossos lares especiais são lares temáticos, com temas criativos, ornamentação, um lanche diferenciado e, claro, a presença de Jesus. Lembrando que cada membro do lar tem o objetivo de levar pelo menos um convidado. E o objetivo, alcançarmos mais pessoas e ganharmos muitas vidas para Jesus. Se prepare e já convida aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Uma igreja que evangeliza constantemente nunca para de crescer. Jovens da Amorada, o nosso próximo BPM está chegando e as expectativas estão altíssimas. Dia 12 de julho teremos mais um BPM. Louvor, comunhão, uma palavra reveladora e novas conexões. O nosso próximo BPM está imperdível e você não pode ficar de fora. Chame o seu mais um e esteja com a gente no próximo BPM, dia 12 de julho, às 7 horas da noite. Atenção, papais e mamães! Teremos o primeiro Kid Discípulo, dia 26 de julho, às 16 horas, com o tema Encaixando no Propósito. Teremos o nosso Ministério de Arte trazendo a mensagem para os pequeninos, louvor, muitas brincadeiras e também teremos um momento de transição das crianças maiores para o curso. Será um dia de conhecimento e experiência com Deus, mas também de muita diversão para eles. Terá inscrição, por isso passe no balcão do Conexão no final dessa programação. Olá, Igreja Amorada, eu sou Lani Viana, líder do Ministério de Artes aqui da nossa igreja e eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Estamos com inscrições abertas para a nossa Dança Kids, um projeto muito especial que Deus colocou no meu coração para desenvolver com as nossas crianças, levando cada uma delas a dançar como uma forma de adoração a Deus. Então, se sua filha gosta de dançar e ela tem entre 6 e 11 anos e você deseja que ela faça parte do nosso ministério, em agosto estaremos iniciando as nossas aulas com as crianças. O ministério é um ambiente para sua filha desenvolver o seu talento, através de aulas, ensaios, devocional e muito mais. Para maiores informações, procure hoje o Balcão do Conexão. Faça a inscrição da sua filha e vamos juntos viver uma dança extraordinária. O apóstolo Teté, sem dúvida alguma, ele é uma autoridade quando se trata de prosperidade continuada a partir de um entendimento correto do que as Escrituras falam sobre dinheiro e prosperidade segundo Deus. Eu participei de um Jeová Jiré e a minha forma de entender essa questão de prosperidade continuada segundo as Escrituras mudou completamente e eu passei a viver um novo tempo praticando os princípios que o apóstolo Teté, que é uma autoridade nesta área, ensina. Você também precisa conhecer. Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem usado a vida do apóstolo Teté e de uma poderosa equipe de pastores ao redor do Brasil, como também em outras nações, que estão ensinando princípios e princípios esses totalmente pautados na Bíblia Sagrada, os quais já têm mudado a vida de milhares de pessoas e eu acredito que poderão mudar a sua também. Por isso, venho dizer que essa oportunidade acontecerá aqui, pertinho de você, na nossa Igreja Amorada. Portanto, não perca tempo e não deixe para depois aquilo que pode ser um marco na sua história. Seminário Jeová Jireh, dias 5, 6 e 7 de setembro. 3 dias que, se assim desejar, poderão mudar a sua história e a da sua família. Para mais informações ou para se inscrever, procure hoje mesmo o Balcão de Conexão. Somos uma família.
família para pertencer. E você que está conosco pela primeira vez em nosso novo lar, seja muito bem-vindo para voltar e fazer parte da família Morada. Não deixe de acompanhar as atualizações da nossa igreja. Siga nosso perfil no Instagram e tenha acesso a fotos e vídeos das nossas programações. Assista ministrações em nosso canal no YouTube e receba avisos e informações em nosso canal no WhatsApp. Igreja Morada. Aqui é o seu novo lar.
majestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Para um carro, aquele que tem um carro comprará seu carro zero. Em o nome de Jesus, eu libero sobre a vida de cada fiel da Igreja Morada, que eles vão administrar com excelência os ganhos que o Senhor tem dado. Mas não só isso, ó Pai, através dessa boa administração, o Senhor dará uma segunda fonte de renda. Quem tem duas fontes de renda, a terceira fonte de renda. Em o nome de Jesus, eu oro e te peço, Pai, prospera o teu povo. Prospera o teu povo, aquele que tem a empresa aumentando os seus ganhos, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro por aquele que tem uma empresa, ele tem no Senhor uma segunda empresa, em o nome de Jesus. Um tempo de portas abertas, um tempo de prosperidade. Quem recebe isso essa noite, em nome do Senhor Jesus? Você que mora no aluguel, indo para casa própria, sim, sim, sim. Nós não caminhamos por vista, nós não dependemos da economia, nós não dependemos da economia de uma nação, nós dependemos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Jeová Jireh, aquele que prospera. Se você crê, dá um brado de vitória. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Boa noite, Igreja Morada. Que maravilha. Mais uma semana na presença do Senhor. Mais um final de semana e mais uma semana que se inicia. Olha para o irmão aí do seu lado e diz assim: parece que hoje você está mais bonito, mais bonita. Semeia um elogio aí para ver o que colhe, né? Amém, gente? Vamos para a palavra de hoje, então? Hoje o tema da mensagem é lições da vida de Davi. Quem aqui já leu alguma coisa sobre Davi?
Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida desse rapaz, desse jovem, desse homem de Deus, Davi. A Bíblia fala em inúmeros textos que Deus dizia assim: por amor do meu servo Davi, então farei isso. Por amor do meu filho Davi, então farei assim. Por amar a Davi, assim farei. Inúmeros textos na Bíblia falam que por causa da vida de Davi, gerações posteriores estavam desfrutando de algo. E eu queria começar essa palavra hoje fazendo para você uma pergunta. A vida que eu e você estamos levando hoje impacta a quem? Pensa aí, a tua vida, o teu estilo de vida, o caminho que você está seguindo, ele tem um impacto sobre quem? Ele está impactando, você está construindo algo de forma que as próximas gerações vão ser tocadas, amém? Opa, alguns poucos améns. Você está construindo algo de forma que os teus filhos e os filhos dos teus filhos serão tocados e impactados. Eu quero acalmar o teu coração e dizer que eu acredito que pelo menos a fé que você carrega, se você é um cristão genuíno, isso você vai deixar de herança para as suas próximas gerações, amém? Eu quero profetizar que a tua vida vai ser um padrão, um parâmetro de santidade, de relacionamento com Deus para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. O que você faz hoje, o que eu faço hoje, impacta de alguma maneira na eternidade? Como assim, pastora? O que eu faço pode impactar a eternidade? Pode. Com certeza, pode impactar a eternidade. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta. O que você tem feito na sua vida tem sido relevante para impactar você? Sua própria vida tem colhido frutos? Como assim? Eu não estou entendendo, está confuso. Vamos lá, vamos afunilar. Bora lá. Aquilo que você se alimenta, seja alimento físico, seja alimento espiritual, seja o que você vê nas redes sociais, os seus relacionamentos, o seu estilo de vida está impactando você positivamente? Porque se a tua resposta por acaso for não, todas as demais que nós já fizemos serão anuladas. Faz sentido para você? Por quê? Porque se o que eu faço não dá conta de impactar a minha própria vida de forma positiva, como vai impactar a próxima geração? Como vai impactar então na eternidade? Então a gente começa hoje com essa reflexão. Davi fazia algo, tinha alguma coisa na vida de Davi que ele fazia, que foi responsável para que Deus então dissesse: por amor a Davi, por causa do meu servo Davi. Eu tenho refletido nessa palavra e tenho pensado, será que um dia Deus vai poder dizer para os meus filhos assim: olha, Lucas, Rebeca, por causa da minha filha Dalila, eu estou guardando a tua casa nisso e nisso e nisso. Será que um dia Deus vai poder dizer para você, Diego, Deus vai poder dizer para o Davi, para o Israel, para o Itan, por causa do meu servo Diego? Já imaginou, Micael? Eu não sei se você já passou pela experiência de ouvir Deus te chamando pelo teu próprio nome. O quanto que isso é gostoso, o quanto que isso é bom. Eu vivi uma experiência alguns meses atrás, eu já compartilhei um pouco aqui com vocês. Deus usou um profeta nessa terra para falar comigo. E quando aquele homem começou a falar, ele disse o seguinte: Dalila, sou eu, minha filha.
Aquela fala mexeu comigo tão profundamente. Agora imagina Deus dizendo para você, Andressa, imagina, por amor, como é que é o nome do teu pai, Andressa? Júnior. Deus dizendo para o Júnior, olha, Andressa, por amor à vida do seu pai, o Júnior, hoje a tua vida está sendo guardada. Quantos querem que seus filhos escutem isso? Então nós temos uma responsabilidade de ter uma vida relevante nessa terra, de viver de maneira que impacte a nossa vida e as vidas que virão adiante de nós. Isso gera uma responsabilidade, isso arranca de nós uma desculpa dessa vida que tem sido gerada baseado apenas nas nossas vontades. Davi possuía um coração que atraía o olhar de Deus. Você já imaginou Deus olhar do céu e dizer assim, o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem me atrai? E quando eu escuto a Bíblia falar sobre isso, que o coração de Davi atraía o olhar do Senhor, eu fico pensando, bom, se eu sou uma pessoa inteligente e o coração de Davi atraía o olhar de Deus, eu quero saber o que Davi fazia para que eu possa fazer também e o meu Deus também possa me olhar. Faz sentido para você? Oi, tem alguém aqui? Faz sentido para você? Começou meio um pirão, foi assim meio pesada a palavra? Os coléricos dizendo, está ótimo. Os fleumáticos ainda tudo zons da cabeça, não estou entendendo nada. Os melancólicos estão assistindo no YouTube. Os sanguíneos estão empolgados, é isso aí, é assim. Aí amanhã já esqueceram tudo. Estão tudo aqui no chão, chorando no início. É isso, Deus, eu quero ser como Davi. Aí amanhã, o que a pastora pregou? Nem me lembro. Falou alguma coisa, parece sobre Davi, eu não me lembro muito bem o que foi. Os temperamentos em 1 segundo, né? Vamos para a Bíblia? 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui nós temos um momento em que o profeta Samuel foi levado à casa de Jessé, ou seja, a casa da família de Davi, para escolher, na verdade para escolher não, para ungir o novo rei de Israel, que seria quem? Davi. E Samuel chega, e a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê o irmão mais velho de Davi, e a Bíblia diz que ele era um homem alto, bonito. E Samuel pensou, achei, deve ser esse, com certeza. Ele tem cara de rei, ele já tem postura de rei. E Deus falou para Samuel, não olhe para a aparência dele, porque eu tenho rejeitado esse homem aí. E aí você sabe da história, foi filho após filho após filho, e Deus dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Até que de repente acabam os filhos. E Samuel olha para Jessé e fala, só tem esses? E aí Jessé fala, não, tem um outro, é Davi, é o pastor das ovelhas, ele está lá no campo. E Samuel diz assim, pois então manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta para jantar. Imagina, Mário, cadê o Mário? Está lá atrás, né? Imagina, ninguém senta para jantar. Pronto, essa hora saiu correndo toda a família, vai buscar aquele menino porque eu estou com fome. Porque mesmo longe dos olhos, o coração de Davi atraía o olhar do Senhor. Quando a gente tem um coração que atrai o Senhor,
não importa se a nossa vida está na mídia, não importa se o nosso chefe está vendo, não importa se o teu marido, se a tua esposa está vendo, não importa se tem ou se não tem reconhecimento, quando o olhar do Senhor é atraído pelo nosso coração, não se preocupe, Ele tira você de trás das malhadas. Não precisa de mais nada para que num estalar de dedos você mude de posição na sua vida. Apesar de que parece um estalar de dedos, mas para Davi é uma grande e longa construção, sem pretensão inclusive. E por falar em coração, um coração que atrai a Deus, o olhar de Deus, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre esse bendito coração? Provérbios 4, 23. Graças a Deus o cronômetro desligou. Posso ficar então livre, né? Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas. Acima de quê? Que coisas são essas? Todas. Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Deixa eu te falar, diferente do que o mundo fala, o coração não é terra sem dono. Você jovem, cadê os jovens? Digam amém os jovens. Ei, seu coração não é terra sem dono, não foi mais forte do que você. Você pode escolher a quem você vai amar, no sentido de casar, tá? Você pode escolher com quem você vai decidir viver os anos posteriores da sua vida. Para com esse negócio, ai, meu Deus, que... Põe o pé no chão, avalia, analisa, porque a gente sempre fala, antes de casar, abre o olho, depois de casar, fecha o olho. Os casados podem dizer amém? Amém. O teu coração não é terra sem dono. E se tem sido, coloca o dono certo sobre ele hoje. Sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir atrair o coração, o olhar de Deus sobre a sua vida. Não é terra sem dono. Ei, ele morreu na cruz e pagou um preço caríssimo para ter o acesso ao teu coração. Jeremias 17:10 diz o seguinte: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Pausa para um drama. Se hoje, se não, tira o se, porque a Bíblia está dizendo que é uma afirmação. Entendendo que Deus examina nosso coração e nossos pensamentos. O que Ele tem encontrado na última semana na nossa mente? O que Ele tem encontrado na última semana dentro do nosso coração? A Bíblia está dizendo, Ele examina. O que é examinar? É olhar detalhadamente, olhar atentamente. A Bíblia está dizendo que nosso Deus está olhando atentamente para aquilo que eu penso e para aquilo que eu sinto. Se você conhece alguém que se importa mais com a tua vida do que esse Deus, não há ninguém que se importe mais conosco. Ele examina o coração e prova os pensamentos. E aí o texto continua dizendo: dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Meu Deus. Se você não conseguiu entender, eu vou te explicar. A Bíblia está dizendo que Ele examina pensamentos e o coração para te dar a recompensa de acordo com as suas ações. Não, eu acho que porque na hora de digitaram errado, não é? Não são as ações. Se Ele examina pensamento e coração, então a recompensa vem de acordo com o meu coração, ok? Uai, vocês estão com medo de responder? Diga comigo, ok? Seria, teoricamente. Mas o que revela o que eu tenho dentro é aquilo que eu externalizo, é aquilo que eu
faço, são as minhas ações. Ei, olha para o irmão mais lindo, mais linda que tiver aí do teu lado e diz assim: querido, querida, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. As nossas ações falam muito mais do que aquilo que a gente diz. Deus está de olho nos nossos corações e nos nossos pensamentos, que consequentemente se tornam atitudes. E pasmem, Ele recompensa a cada um de acordo com as nossas atitudes. Ou seja, se eu não estou gostando do que estou recebendo de Deus, eu não preciso ficar batendo o pé, reclamando, desviando, achando culpados. Não, eu preciso o quê? Ei, mudar a minha mentalidade, mudar a minha forma de pensar, consequentemente vou mudar as minhas ações e aí sim, eu vou ter recompensa diferente da parte de Deus. Oh Deus, o Senhor pode me dar uma palavra ágape para o culto de jovens sábado? Eu não sei se eu deveria avisar que eu venho pregar aqui no culto de jovens sábado, porque pode lotar ou pode esvaziar. Os jovens podem dizer amém? Amém. Pois então você começa a orar hoje, faz um propósito: Jesus, usa minha pastora de forma ágape. Com amor eu estou tentando. Mas é o amor que corrige. Então eu sou amorosa. Né? Pronto. Resolvido o problema. Repete comigo: meus pensamentos. Desculpa. Meus pensamentos geram emoções. E estes formam os meus comportamentos. O que nós fazemos atrai ou não o favor do Senhor. O que você tem feito na sua vida? Quem é você no seu trabalho? Você é aquele que mente quando o chefe manda mentir? Você é aquele que sonega impostos na tua empresa? Afinal de contas, no Brasil é impossível ser um bom empresário se você tiver que pagar todos os impostos do governo. Quem é você no seu namoro? Quem é você na sua faculdade? Quem somos nós fora das quatro paredes da igreja? Quem somos nós quando a luz do nosso quarto se apaga e nós temos apenas a internet, o celular e um sonho? Oi? Essa linguagem eu não entendo, a linha tecnológica, ela está falando uma língua que eu não entendi agora. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Porque esse eu, esse você, é o que atrai ou não o favor do Senhor. Dito isso, eu quero falar 3 características de Davi que nós podemos tirar como lição para a nossa vida. Amém? Tem alguém aqui comigo? Diga comigo: eu tinha certeza que eu não deveria ter vindo hoje. Eu achava, da próxima vez eu tenho que obedecer. Primeiro ponto que eu aprendo com Davi: Davi não perdia tempo com lamentos, mesmo sendo rejeitado por seus irmãos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e 29. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: para que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Em outras palavras, Eliabe está dizendo assim: está pensando, Davi, que eu não sei que tu veio aqui só para ver o circo pegar fogo?
Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? O que está acontecendo aqui? O pai de Davi mandou Davi levar comida para os irmãos. E ao mesmo tempo fazer um pastoreio, ver lá como é que estavam os irmãos, se estavam bem, se algum deles tinham sido feridos, eu imagino. Até porque eles estavam em guerra. Davi então pegou lá as comidas que o pai mandou, levou para o lugar onde os irmãos estavam em guerra. Chegando lá, ele se depara com Golias. E Davi começa a fazer perguntas. O que está acontecendo? Quem é esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo? E Eliabe, o irmão mais velho. É engraçado que a Bíblia diz assim. Olha isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala bem assim: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você é um pastorzinho. Você não é páreo para estar aqui no meio desse exército. Quem é você? Quem você pensa que é? Aí ele diz assim, olha a leitura que o irmão de Davi faz dele. Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Ei, o homem olhava para Davi e via maldade. Deus olhava e se alegrava com o coração de Davi. Ou seja, a humanidade, as pessoas nem sempre são um bom termômetro para fazer a leitura do nosso coração. Começa a se preocupar com o que Deus acha sobre você. Começa a ficar muito preocupada com o que Deus acha sobre você. E deixa que do homem ele mesmo toma conta. E aí Davi diz assim, o que eu fiz agora? Quando eu leio essa parte, eu entendo que esse agora que Davi diz para Eliabe significa o seguinte: toda vida tu pega no meu pé, é ou não é? Imagina que o Daniel chega para mim e fala alguma coisa, eu falei, sim, mas o que foi que eu fiz agora? Ou seja, já vem chamar minha atenção de novo? Eu já estou te incomodando de novo? A Bíblia está mostrando que Eliabe, vez após vez, talvez era aquele que ficava no popular, torrando a paciência do Davi. Enchendo o saco. Já está fazendo, por que não volta lá para as ovelhas do teu pai? Volta lá, vai lá. Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Assim como a gente olha e vê a história de José, a mesma coisa. Existe um sentimento, uma emoção por trás do coração dos irmãos de José e dos irmãos de Davi. Diga comigo, inveja. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque às vezes o que está movendo as tuas ações é a inveja. Ai, porque fulano emagreceu. Deve estar bem doente. Vai ver, daqui a pouco engorda tudo de novo. Inveja. Se tu não está conseguindo, vai lá, chega lá e diz assim, irmão, o que você fez? Me dá a receita. Que eu preciso também. Não é? Os irmãos de Davi tinham inveja, os irmãos de José tinham inveja. Agora você não vê Davi, tá vendo? É por isso que eu fico assim, só aqui cuidando das ovelhas mesmo. É por isso, Mairo, que eu nem me envolvo na igreja. Porque quando eu começo a me envolver, o povo começa logo a criticar, fica me julgando. Eu nem vou mais fazer nada na igreja, não vou. Você vê Davi fazendo isso? Davi olha para o irmão dele e fala, o que eu tenho a ver com isso agora? Com licença. Sim, por falar nisso, cadê Golias? Davi sabia quem ele era. O próprio pai dele nem lembrou de apresentar ele para o profeta. Se eu for pedir para levantar a mão aqui, não levante, por gentileza. Mas se eu fosse pedir para levantar a mão aqui, quem viveu rejeição por parte do seu pai, da sua mãe, da sua família? Quantos aqui vão levantar a mão? Se eu perguntar quantos aqui viveram rejeição da parte de pessoas que deveriam cuidar e amar? Só que, diferente de Davi, muitas vezes a gente usa isso como uma muleta, como uma justificativa para não ter uma vida relevante que impacte as próximas gerações. Não é uma
competição de quem sofreu mais, irmão. A gente vê pessoas que sentam à mesa e aí naquela mesa começa: ah, é porque eu passei por isso. Meu filho, se eu contar a minha história, até o cachorro chora. Tu passou por isso? Oh, imagina se tivesse passado por isso que eu vivi. É uma queda de braço de quem viveu mais desgraça. Davi não está perdendo tempo com as feridas, com as lamúrias, não. Ele sabe que ele foi ungido para algo grande, então ele foca nesse algo, ele vai avante. Ele não deixa que as emoções sejam aquilo que governam a vida dele. Porque mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Eu falo sempre para as pessoas que eu atendo: nós não conseguimos mudar ninguém. Você nunca vai fazer com que seu pai mude o jeito que ele te trata. Você nunca vai fazer com que seu filho mude como te trata. Você nunca vai fazer com que o seu chefe mude a forma como ele te trata. Mas você pode escolher como isso vai afetar você. Porque só tem uma pessoa que você pode mudar nessa terra. Quem é? Diga comigo: sou eu mesma. E até assim, só tem uma maneira de a gente mudar a nós mesmos. É passando pela cruz. Passar pela cruz significa morrer para muitas coisas que a gente acredita que são irrevogáveis na nossa vida, que a gente tem como verdades. Passar pela cruz significa desenvolver um relacionamento com aquele que construiu a nossa história, a nossa vida. Passar pela cruz é desenvolver um relacionamento na presença. É na presença de Deus tomar conhecimento de quem de fato nós somos. A presença de Deus é o que nos transforma. Ela transforma a nossa forma de pensar. E na presença de Deus, as vozes externas e internas são silenciadas, para que a gente possa ouvir apenas a voz do nosso Deus. Nós precisamos aprender a calar essas vozes desses irmãos cruéis, como Eliabe. Quando eu falo irmãos, eu não estou falando só de dentro da igreja, estou falando de pessoas no geral, que intencionalmente ou não usam suas palavras para nos ferir, usam ações para nos paralisar. Muitas pessoas fazem porque de fato são cruéis, mas uma outra grande parte das pessoas não tem a intenção, simplesmente só replica comportamento. É só isso. Então deixa eu te dizer uma coisa: talvez você foi ferido, ferida, machucado, machucada, rejeitado, rejeitada, abandonado. Mas se tem uma lição que eu aprendo com Davi, a lição é: nós não temos tempo para perder com lamentos. Repete comigo: eu não tenho tempo para perder com lamentos. Tem até uma música do Diante do Trono, eu acho que canta: não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando lembro que Ele me ama. Davi não perdia tempo com isso. Ele sabia que Deus o amava. E ele cuidava do coração dele para continuar atraindo o olhar e o favor de Deus. A segunda lição que eu aprendo com Davi é que Davi não atropelou processos. Mas mesmo depois de ungido, ele não deixou a soberba dominar o seu coração. Davi foi ungido e continuou pastoreando ovelhas. Eu tenho visto pessoas sendo feridas porque elas atropelam os processos na sua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem um chamado de Deus? Ei, do dia em que Davi foi ungido, derramado óleo na cabeça dele, até ele assumir o trono, passaram-se 15 anos. 15 anos. Eu tenho visto vez após vez pessoas que o profeta se levanta: olha, eu vou te levar para as nações. No dia seguinte ele está comprando passagem.
Está vendendo os bens. Vai para onde? Deus disse que eu vou para as nações. Sim, abençoado. É Ele que vai ser o guia. Tenha calma. Respira fundo e espera o tempo de Deus. Porque da promessa, do dia de ungir, do dia que a promessa é liberada, até o dia do cumprimento dela, tem um processo que eu e você precisamos passar. Eita, irmão. Aí é onde o negócio acontece. Ah, bendito processo. Ah, bendito processo que é capaz de moer a gente. Que é capaz de levar a gente até os limites que a gente nem imaginava que dava conta de suportar. Eu não sei você, mas eu às vezes olho para trás, para esse bendito processo, porque eu também estou nele. Quando eu olho para trás, eu me lembro de momentos e eu sei que Deus me fez passar por vitórias naqueles lugares. E eu digo, Deus, muito obrigada porque me fez vencer isso. Mas por favor, não me leva lá de novo, não. Eu já passei dessa fase, por favor, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade, porque tu é que é soberano. Mas se eu tiver que escolher, o Senhor já sabe, anota aí, né? Não quero ir lá de novo. Eu aprendi tudo. Eu entendi o caminho. Davi não atropelou processos. Sabe, eu tenho visto igrejas que se abrem e que se fecham. Porque a pessoa que decidiu abrir a igreja, ela disse que Deus tem uma palavra que ele vai ser pastor, pastora. Aí eu vou ser um pastor. Aí ele começa a caminhar e ele diz assim, a minha liderança não reconhece que eu vou ser pastor. Desculpa, pastor, o senhor não abençoa meu ministério. Aí ele sai e aluga um quartinho, bota uma placa, Igreja Evangélica dos Pastores Unidos que fazem a vontade de Deus. Leva com ele 5 pessoas que eram do grupo pequeno dele, porque afinal de contas ele tem uma palavra. E se aventura num caminho que ele não conhece. Porque pastor não faz nada. Você faz alguma coisa, você é só pastor. Né? Pastor, às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, o senhor trabalha? Não. Não trabalho. Só sou pastor. Só. Às vezes a pessoa, Deus, olha, eu estou vendo Deus colocar na sua vida uma empresa. Aí o irmão é carteira assinada, CLT. Nunca fez nenhum curso sobre gestão. E ao invés dele pensar, se Deus tem essa promessa, eu vou começar a me capacitar para ela, não. Ele pede as contas, abre um negócio. O que acontece? Quebra. Somente que ele está abrindo no Brasil, né? Não estou dizendo para você ir abrir no exterior, tá, gente? Pesou, né? Tô calma. Falei mentira? Então pronto. Eu vou começar a contar por aquele cronômetro. Esse aí eu não estou nem enxergando. Olha isso, 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a arca, e tomava a arca e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Ei, você estava pronto para orar para que o teu pastor fosse liberto de demônios? Cadê os... Vou perguntar para a equipe, né? Vamos para a equipe aqui na frente, passado na casca do alho. Teu pastor tem o direito. Não vou nem botar direito, né? O que você faria? Você continuaria servindo aqui com esse paizão? Se por acaso você tivesse que, assim como Davi, expulsar demônio do teu pastor? Mentira. Porque eu não ficava. Nós não estamos nesse nível, irmãos. Tem gente que por muito menos muda de lar. Estou falando de outra igreja. Eu vou visitar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para aqui, olha para mim. Você pode visitar o lar que você quiser. Você é livre para ir para onde você quiser, não estou falando sobre isso.
Mas o problema é quando a motivação da mudança é simplesmente a soberba do teu coração, porque você não está pronto a se humilhar e aprender com o teu líder, porque você acha que você sabe mais, que você é mais capaz. Disfarça com uma maquiagem de cristianismo, diz assim: eu senti de Deus. Geralmente Deus não vai te fazer sentir. Quem faz você sentir é o teu ego, a tua alma, o teu pensamento, tuas emoções, por aí vai. 1 Samuel 16, 21 diz assim: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Tem uns textos que parece que entraram na Bíblia essa semana, porque eu já tinha lido Samuel, 1 Samuel, tantas e tantas vezes e nunca tinha visto o raio dessa palavra pajem de armas. Pode vir, meu filho, botar água aqui, obrigada. Nunca tinha visto pajem de armas de Saul. Essa semana eu me debrucei para entender, Bruno, o que era isso. Sabe, o que aconteceu foi o seguinte: a gente, quando lê a Bíblia, imagina que Davi foi ungido rei e ficou cuidando das ovelhas. Um dia ele chegou lá, aí estava tendo Golias brigando lá, afrontando o exército. A gente pensa, Davi chegou e pela primeira vez ele foi visto por Saul. Mas quando você estuda a Bíblia, entende que não foi isso. Houve um período em que Davi, já ungido por Samuel, ele sai das ovelhas do pai dele, vai em Saul, toca a harpa. Davi, os espíritos malignos vão embora de Saul. Contextualizando, os demônios vão embora, né? Espírito mal não é anjo, é demônio. Então, vão embora. Aí Davi, ele era pajem de armas de Saul. Ei, Deus ungiu Davi através da vida de Samuel para ele ser rei. Mas ele, antes de ser rei, ele serviu o rei atual de Israel, sendo pajem de armas. O que é que um pajem de armas faz, pastor? Eu vou ler para você. Davi atuava como um pajem de armas de Saul, o que envolvia ser seu escudeiro. Sabe o que significa a palavra escudeiro? Aquele que carrega o escudo do rei endemoniado. Ainda bem que era o escudo, qualquer coisa, né? Era fiel escudeiro pessoal. Carregava a sua armadura e estava ao seu lado em momentos de perigo. Além disso, Davi também era músico, tocava a harpa para acalmar o rei quando ele estava perturbado por um espírito maligno. Ele também servia como um intermediário entre o rei e outras pessoas e possivelmente atuava como espião e mensageiro. Isso aqui é o que fazia um pajem de armas. Então, se a Bíblia diz que Davi era pajem de armas de Saul, provavelmente algumas dessas tarefas aqui, se não todas, Davi fazia. Pajem de armas. Eu estava estudando isso aqui e eu fiquei pensando, sabe o que acontece? Às vezes a gente diz assim, Davi experimentou a armadura de Saul, mas ele achou muito pesada, não foi por isso não. Porque se ele era um pajem de arma, ele estava acostumado a carregar a armadura de Saul, a espada de Saul, o escudo de Saul. Davi não lutou com as armas de Saul, sabe por quê? Porque ele não precisava das armas do outro. Ele sabia e confiava nas armas que Deus tinha dado para ele. Por mais que fosse uma pedra e uma funda, ele não trocava pela arma que Saul usava. Talvez muita coisa na nossa vida está travada, porque a gente fica todo o tempo olhando para o que o outro tem, o que o outro carrega, o que o outro faz, e deixa de olhar para aquilo que Deus te confiou. Acha que o lugar que Deus te colocou é indigno. Davi estava lá com a funda, com a pedra. Eu penso, sabe, irmãos, que talvez Davi experimentou a armadura de Saul para não desagradar o rei. Saul dizendo assim, meu filho, vista aí, imagina, amor, aposta até, meu filho, vista aí essa armadura, não cabe nem metade do braço, bichinho. Vista aí, meu filho, vista aí. Aí, para não desagradar o rei, Davi veste,
obrigada pela sua boa intenção, mas eu vou ficar com a funda mesmo. Porque se ele era um pajem de armas, ele carregava a espada do Saul, carregava ou não carregava? Ele carregava a armadura de Saul, carregava ou não carregava? Levava o escudo de Saul. Não é porque era pesado, não é porque Davi não tinha forças para levar, é porque ele escolheu usar aquilo que Deus deu para ele. O que foi que Deus te deu? O que Deus te deu e que você está negociando de usar, querendo ser igual ao outro, fazer o que o outro faz? Nós estamos prontos para dar o nosso melhor, mesmo que seja para um endemoniado? Ou aquilo que a gente faz depende da circunstância? Você pode dar o seu melhor lá no lar onde você está. Você pode dar o seu melhor no trabalho com o chefe que você tem, no casamento, do jeito que ele está agora, com esse marido torto, com essa mulher murmuradora. Você está disposto a dar o seu melhor? Sabe por quê? Porque Davi serviu a Saul, Josué serviu a Moisés, Eliseu serviu a Elias, Ruth serviu a Noemi, José serviu a Potifar. Não basta ter óleo na cabeça se o coração não estiver disposto a servir. Não basta ter o óleo na cabeça se o teu coração não for um coração de servo. Se você não quiser passar pelos processos, eu sinto muito. Se você não viver os processos, certamente terá que lidar com os riscos de algo prematuro. Porque o que vem fora do tempo pode se tornar um aborto. Cuidado. Não atropele os processos. É difícil, é dolorido. Às vezes a gente passa por eles sozinhos. Às vezes a gente chora e ninguém vê. É ou não é? Um dia desses meu marido falou algo aqui na igreja. Ele disse: se a direção do meu carro falasse. Porque quantas vezes eu chorei naquela direção sozinho. Processos. Processos. Repete comigo: processos. E eu quero te dizer, mais uma vez, se você se negar a viver os processos, terá certamente que lidar com os riscos de gerar algo prematuro. Nem todo prematuro vive, gente. Não é? Tem prematuros que guerreiam, passam por muita dificuldade, mas sobrevivem. Meu marido é um exemplo disso, nasceu de 8 meses. Mas o mais natural é que aquilo que nasce prematuramente morra. Não deixa que a sua pressa seja aquilo que vai fazer com que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Davi era humilde e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quem somos nós se a mão de Deus estiver nos resistindo? Imagina para onde nós vamos se a mão de Deus nos resiste. E a última lição que eu aprendo com Davi é que Davi dava o seu melhor na estação presente. E de sua vida, e por isso atraía não apenas o olhar do Senhor, mas o olhar de muitos à sua volta. Olha 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, um homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Enquanto você é um pajem de armas, fica tranquilo. Deus está te vendo e as pessoas também. Talvez você fique olhando para o que você faz agora e parece que não tem valor algum. Fica tranquilo. O Senhor está te vendo. E pessoas também. E geralmente a leitura que as pessoas têm a nosso respeito não condiz com a leitura que nós mesmos fazemos. Olha só, a pessoa que falou com o rei dizia o seguinte: Davi, ele
Ele é valente e vigoroso. Ele é um homem de guerra. Quantas batalhas Davi já tinha vencido aqui? Diga comigo, nenhuma. Nenhuma. Ele é prudente nas palavras e gentil à sua presença. O Senhor é com ele. Davi fazia com excelência aquilo que era proposto no dia atual. O que é que Deus tem colocado nas nossas mãos? Vamos fazer o nosso melhor hoje. O que você tem hoje, no lugar onde você está agora, faça com tanta excelência que possa determinar o que a outra geração vai receber. Sem pressa, sem lamúria, sem ressentimento, sem mágoa, sem murmuração, agradando ao Senhor, fazendo com que as tuas atitudes possam atrair o olhar e o favor do Senhor. Olha esse versículo que me dá muito temor. Provérbios 18, 9. Diz assim: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Meu Deus. Quem é relaxado no seu trabalho causa tanto estrago como aquele que destrói. Quando você é líder de lar, já está acostumado a liderar o seu lar, e por isso você nem mais lê o papel da célula, do lar. Você só pega o estudo na hora que você vai ministrar, porque você já tem o hábito, você já está acostumado. Quando você coloca alguém novo para dar a palavra no lar, quando você coloca alguém novo para fazer o louvor no lar, para levar a dinâmica, a palavra de oferta, aquela pessoa nunca fez aquele trabalho, o que ela faz? Ela fica nervosa, não é? Aí ela diz assim: eu vou abrir um jejum. Aí a pessoa faz 7 dias de consagração, porque vai levar a dinâmica no lar. Não é assim, Gel? Mas aí a gente é levantado líder. E aí a gente nunca mais jejua. A gente nunca mais nem ora. E lê a Bíblia nos domingos, no telão. Ei, continua fazendo com excelência. Porque a Bíblia está dizendo que quem faz relaxadamente é comparado a quem destrói. Quando um líder, olha isso aqui, gente. Quando um líder faz o que tem que fazer relaxadamente, era melhor não fazer. Porque ele está se comparando a alguém que chega lá e destrói. É o que a Bíblia diz, Provérbios. Pastor, eu queria um gabinete, eu queria entregar meu lar. Eu estou fazendo relaxadamente. Muda, irmão. Começa a fazer com excelência. Lá no teu trabalho. Eu vou enriquecer esse patrão? Vai, claro que vai. Lógico que vai. Mas se ele enriquecer e você fizer um trabalho com excelência e ele for injusto com você, ainda assim o Deus que te vê não será injusto. Faz com excelência. Tem uma frase de um filósofo grego chamado Epíteto que diz assim: nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. Nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. Ei, quais são as motivações do teu coração para fazer o que você faz, no lugar que você faz, do jeito que você faz? Se você é alguém que faz quando tem vontade, e quando não tem vontade, chuta o pau da barraca. A primeira pessoa que você precisa aprender a liderar é você mesmo, na sua vida, no seu secular, na sua trajetória. Porque Deus está te vendo em todos os lugares. Você concorda que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Amém? Amém? Então você concorda que se Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Davi era perfeito? Amém? Não. Mas ele não era segundo o coração de Deus? Não. Olha 1 Samuel 11:4. 2 Samuel 11:4 diz assim: então Davi enviou um mensageiro para que trouxessem e teve relação com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Houve um dia em que Davi se deixou governar pelas emoções. Houve um dia em que Davi deixou ser governado pela situação, pelas circunstâncias, pelo momento, pelos seus próprios olhos, pela vontade da sua carne. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: irmão, quando Davi decidiu fazer isso,
Deu ruim na vida dele. O homem segundo o coração de Deus falhou. E eu decidi trazer esse texto para encerrar essa mensagem hoje, para dizer para você: Davi falhou. Ser segundo o coração de Deus não quer dizer que nós nunca vamos errar. Ser segundo o coração de Deus não é um padrão de perfeição que a Bíblia está cobrando de nós. Não, não é isso. Ser segundo o coração de Deus é ser pronto a se arrepender. É ter um coração humilde. É ter um coração que reconhece quando erra. Que está disposto a recalcular a rota. Ter o coração que atrai o olhar de Deus. Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não significa nunca pecar. Não significa nunca falhar. Porque quando eu digo isso, eu quero dizer para você, e hoje Deus está tirando fardos de muitas pessoas aqui. Talvez enquanto eu pregava, você dizia assim: mas eu nunca vou conseguir ser como esse cidadão Davi. Eu já tentei e recomecei inúmeras vezes, eu não consigo. Ei, começa mudando a tua declaração. Deixa Deus mudar a tua mente. E tenha certeza que assim Ele mudará também o teu coração. Davi se arrependeu e recomeçou. O que impede você de achar que pode recomeçar na noite de hoje? Fica de pé no teu lugar. Que tipo de condenação o inimigo tem colocado sobre a tua mente, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que é pesado demais, que é um padrão muito alto para eu alcançar? Não, eu não vou dar conta. Davi, é claro, era um homem segundo o coração de Deus, mas eu não consigo, pastora. Eu estou aqui ouvindo essa pregação e já sabendo que quando eu sair daqui eu não vou ter forças para mudar. Se você se vê nessa situação aí no teu lugar, começa a falar com Deus agora. Faz o que Davi fez diante do sacerdote Natã. Fala para ele: eu pequei, eu errei, Senhor. Eu tenho errado. As minhas ações têm demonstrado um coração perverso, um coração pecador. Mas hoje, se houve misericórdia para Davi, haverá para a minha vida e para a sua vida também. Hoje o Senhor diz: filho, filha, eu te trouxe aqui porque eu sei, você é capaz. Eu tenho planos, eu tenho projetos para a sua vida. Hoje Deus coloca diante de você essa verdade. Você não é o pecado que você tem cometido. Você não precisa usar as armaduras de ninguém, porque você pode usar exatamente a arma que Deus já te entregou. Por menor que possa parecer, por menos atraente que seja, Ele te entregou algo poderoso, e Ele já te ungiu desde a eternidade. Ele já te chamou quando você nem existia. Você não está fazendo nada que Deus não sabia ainda que você faria. O teu pecado não está pegando Deus de surpresa. Por isso, se arrependa hoje. Se jogue diante da presença hoje. Enquanto nós adoramos ao Senhor aí no seu lugar, ou se você assim quiser, pode se lançar aqui no altar. Peça perdão ao Senhor. Hoje Ele levanta Davis aqui nessa igreja. Homens e mulheres com um coração segundo o Senhor estão sendo levantados hoje. Improváveis estão sendo levantados hoje. Pessoas olharam para você e disseram: você não presta para nada. Mas Deus olhou para você e disse: eu tenho um propósito eterno, uma aliança imutável. Esse é meu Davi. Essa daí é Davi para mim. Fale com o Senhor agora. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar.
Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 Tu és o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Declare: Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 Aleluia. Aonde estão os Davis dessa casa? Aonde estão aqueles que vão atrair o olhar de Deus com um coração? Aonde estão os Davis? Existe uma canção muito antiga. E eu falei logo com a Thalita, porque eu sei que a Thalita ela é um almanaque de músicas. Que eu queria que ela cantasse aqui com o grupo de louvor hoje só um pedaço, só aquela frase, Thalita, só aquela parte. Te Isso. chamei, filho meu, para ser Existem Davis vencedor. aqui hoje. Te tirei de Deus está tirando você de trás das malhadas. Como fiz com Davi, com meu olho te ungi. Aonde pra estão aqueles reinar, que foram ungidos por vencer as Deus, batalhas. mas desistiram em algum momento? Te Vem aqui na chamei, frente, eu quero orar por filho você. meu, para ser Sai de trás das vencedor. malhadas, Te sai desse tirei lugar. de trás Hoje o Senhor das quer malhadas. renovar com Como Davi fiz aqui com hoje. Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Te chamei, filho meu, Aleluia. para ser vencedor. Quantos Davis nós Te temos tirei aqui? de trás das malhadas. Pode vir mais pra frente, pode vir. Como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas. Como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Ainda existem Davis aí no meio da igreja. Tem pessoas que estão ouvindo a minha voz e estão dizendo assim: não vou.
Eu não vou por emoção, porque eu já fui e nada mudou. Então não venha por emoção, venha pela sua razão hoje. Venha porque você teve um entendimento claro de que foram os processos que você abortou, que foi o meio do caminho que te fez parar. Mas não deixe de vir. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres que no meio do caminho algo aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, olha para mim, vocês que estão aqui na frente. Às vezes, a gente espiritualiza demais. Às vezes a gente quer que algo sobrenatural aconteça, que o céu se abra, uma voz desça, como um trovão, não é assim? E nada disso acontece muitas vezes. Um dia eu falei para Deus, eu disse: Deus, assim como o Senhor fez com Débora, você olha na Bíblia, Débora não teve a visão de um anjo. Débora, não caiu um raio, abriu um céu e uma voz veio para ela, não. Um anjo não apareceu para Débora. E ainda assim, ela foi uma juíza e uma profeta de Deus. Sabe por quê? Porque ela entendia o que ela podia carregar. A única coisa que Deus precisa para fazer como fez na vida de Débora e de Davi aqui hoje é o seu sim. É o seu sim agora, é o seu sim amanhã, é o seu sim depois de amanhã, é o seu sim daqui a 20 anos, 30 anos, é o seu sim. Deixa eu perguntar, Deus tem o seu sim hoje? Amém? Porque Ele vai levantar Davi aqui hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Quando eu estava ali no meu lugar, eu disse: Deus, eu quero subir para pregar como Débora. Porque o Senhor me deu essa unção de Débora. E Débora foi essa mulher, sabe? Débora, numa época em que mulher não governava, ela governou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não rejeite a unção que Deus está colocando sobre a sua vida. Não rejeite. Vamos adorar mais um pouco, mais um pouco. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi para reinar, vencer as batalhas. Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo teu coração e derramo Unção sem a unção sem limites. Tomo teu ser. Oh, Espírito Santo. Levanta-te. Levanta, Senhor, levanta esses homens e mulheres. Levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Ei, vamos fazer um ato profético agora para a gente encerrar. Você não precisa das armaduras de Saul. Então agora o que a gente vai fazer é um ato profético. Coloca a mão assim sobre a sua cabeça
e diz assim: Deus, eu tiro agora de sobre a minha vida o jugo de Saul. Eu tiro da minha vida tudo aquilo que me fazia caminhar pesado, que fazia parte das armaduras de Saul. Agora olha para mim e diz assim, em nome de Jesus, com a mão na cabeça, diz assim, em nome de Jesus, eu abro mão dessa armadura de Saul. E agora faz assim, sai. Agora fica com as mãos levantadas. Deus, em nome de Jesus, eu ativo o dom que o Senhor entregou sobre cada um deles agora. A funda e a pedra de Davi. Aquilo que cada um recebeu do Senhor, que seja agora sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu recebo. Amém. Fica aí no teu lugar, não sai ainda. Dar as mãos aí pro irmão que está do seu lado. Fica de frente para ele e repete comigo uma oração. Fica aí de frente para ele, para ela. E diz assim, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te tirou de um lugar de esconderijo. De um lugar que a Bíblia chama de trás das malhadas. Ele fez isso porque Ele te ama. Olha no olho da pessoa e diz assim, ei, Ele, Deus te ama. E hoje eu te pergunto, você quer caminhar com Jesus nos outros dias e anos da sua vida? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Se essa pessoa disser sim, vem aqui na frente com essa pessoa. Você quer se reconciliar com Jesus? Aleluia, amém. Temos aqui um jovem, você também? Amém. Aleluia, reconciliação. Oi. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Vem aqui pertinho de mim. Ela está falando assim, pastor, eu queria vir aqui para a senhora orar, porque eu sinto um peso tão grande na minha cabeça. Vamos orar agora. Estende tua mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que aprisiona a vida dessa mulher, que aprisiona a mente dela, toda marca, toda ferida, todo trauma, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, essa armadura de Saul, esse capacete de opressão sobre a vida dela, sobre a mente dela, será quebrado agora, em nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Como é seu nome? Guilherme. Hoje o Guilherme está entregando a vida dele a Jesus. Amém? Um Davi está sendo levantado hoje, Guilherme. Vamos orar com o Guilherme? Guilherme, aqui na igreja a gente tem um ritual. A gente coloca a mão no coração, todo mundo como família. E a gente faz uma oração. Você pode colocar suas mãos no seu coração junto com o Guilherme? Coloca a tua mão no coração aí. Os irmãos aí vindo abraçar o Guilherme. Amém? Mais alguém? Guilherme, repete uma oração conosco. Coloca a tua mão no teu coração. E junto com toda a igreja diz assim: Deus, hoje eu te faço Senhor sobre a minha vida. Eu te entrego minha mente, meu coração, minhas emoções, tudo que eu sou, eu rendo a ti. Venha habitar na minha vida. Faz de mim o teu templo, porque eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Amém? E nós queremos te apresentar a tua segunda família, a Igreja Morada. Vira aqui. Olha essa igreja que te recebe hoje. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Guilherme, nós queríamos te dar um presente.
Queríamos que você saísse aqui com os irmãos. Nós queremos te dar um presente ali atrás. Você nos dá mais 5 minutinhos aí? Amém? Fique de pé ainda só para eu dar os avisos. Pode fechar no o corredor. Coração não, deixa o coração aberto. Pode fechar o corredor, eu quero só dar alguns avisos. Esqueceu de mim, mulher? Esqueci não, amor, era intencional. Não, mas eu não esqueço. Vamos dar as mãos, gente. É rapidinho antes da pastora da bênção apostólica. Meus amores, vocês viram no news o pastor Josué Gonçalves? Viram ele falando? Pastor Josué Gonçalves falou do Jeová Jirê, não foi isso? Pastor Josué Gonçalves é um pastor que tem ganhado, na verdade ele já ganhou há muitos anos um respeito, não só dos cristãos, mas de toda e qualquer pessoa nessa nação. Ele carrega um legado, é um homem muito honrado, e vocês viram ele falando sobre esse evento que vai acontecer aqui na sua igreja. Então, só esse vídeo já era mais do que suficiente para mostrar o quanto esse evento é importante. Sim ou não, gente? Mas eu quero te fazer aqui algumas perguntas. O que eu falo para você tem peso? Sim ou não? O que seu pastor fala para você tem um grau de importância? Sim ou não? Então, eu faço a última pergunta. Eu sou importante para você? Então, eu queria pedir algo. É lógico que existem limitações financeiras, é lógico que existem limitações concernentes ao trabalho, mas eu queria pedir que a nossa igreja, na medida do possível, em peso, venha para esse seminário. Em peso. É algo para, se você quiser, mudar a sua história e a história da sua família. Gente, eu não só fiz várias vezes o seminário de Jeová Jirê, mas eu ando como apóstolo pelo Brasil, indo nas igrejas, nas cidades e vendo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E eu acredito que, se você quiser, na sua vida não vai ser diferente. Então faz um esforço, não é um valor alto, para tudo aquilo que você vai receber, para todo o custo que tem em cima desse evento. Vem uma equipe de vários lugares do Brasil, aí custo com hospedagem, custo com passagem aérea, a alimentação está caríssima, sim ou não, gente? Então, você pode parcelar no cartão, você pode ver com as meninas qual será a melhor forma de você conseguir fazer sua inscrição, mas não fica de fora. Dia 5 de setembro, então, estamos aí há exatamente 60 dias. Só 2 meses falta para o evento. Não deixa, não, é muito. Não é, irmão. Não é, porque o diabo pega a gente dessas coisas de achar que é muito tempo. Aí vai chegando perto do evento, acontece um problema, aí você fala, ixi, o dinheiro que eu tinha para fazer a inscrição não vou poder agora, vou ter que usar para resolver o problema. Então, aproveite que ainda tem esses 60 dias, não é muito tempo, mas temos, corre e garante a tua inscrição nesse evento que vai mudar a história da tua vida e da tua família. Tem peso o que eu falo para você? É importante? Josué é um homem de Deus, José Gonçalves. Então, gente, não fica de fora. Na sua casa, eu vejo gente saindo do Brasil, vindo da Argentina, Estados Unidos, para ir lá para Manaus. É caríssimo voar para Manaus hoje. Está caríssimo ir para Manaus. A última vez que eu fui para Manaus, paguei R$4.000 de passagem. Então, escuta só. Não perde. Não perde. No final você me procura do evento, pastor, valeu a pena. Muito obrigado por insistir, muito obrigado por me motivar. Então, no balcão do Conexão, vai lá com as meninas, se informa e não fica de fora, por favor. Gente, ontem nós tivemos o treinamento do trânsito e eu quero agradecer a cada um que veio. Eu estava com uma expectativa de 24 pessoas, então um número mais do que bom para nós começarmos esse novo trânsito. Mas só vieram 10. Então, nós estamos abrindo novamente vaga para quem quer servir no trânsito. Cadê meus jovens? Gente, escuta só. Jovens, casais, adultos. Eu posso contar com você durante 6 meses só, até dezembro. Me dê um sim. Vem fazer comigo esse novo trânsito. Em dezembro a gente conversa de novo. Então, eu estou convocando qualquer pessoa da nossa igreja que já fez pelo menos o curso Bem-vindo ao Lar, já está liberado para ser um voluntário. Então, vai lá no Conexão, dá seu nome, nós vamos colocar você em um grupo do WhatsApp e vamos estar dando mais informações quando vai ser o novo treinamento. Quem não veio ontem,
e quer fazer parte do trânsito, você precisa fazer esse treinamento. Não tem como, gente, mesmo que você já seja do trânsito, servir no trânsito sem fazer esse treinamento. Então foi muito bom, tomamos café, depois nos divertimos, batemos muito papo, foi muita comunhão, mas eu posso ouvir um sim? Quem quer me dar até dezembro para poder levantarmos esse novo trânsito? Dá um glória a Deus aí. Então passa lá no Conexão, gente, tá bom? Vai ser bom demais, bom demais, bom demais. Vocês vão ver como vai ser espetacular, impactante o trânsito da nossa igreja. Daqui a pouco eles estão começando com todas as novidades. Por fim, gente, se você deseja oração, aqui após a bênção apostólica com a pastora Dalila, vão ter irmãos para orar por qualquer causa da tua vida. Você vem aqui à frente, vão estar posicionados e queremos orar por você. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Amém. Nós vamos orar, mas eu ainda tenho um aviso para você. Lá fora tem a Morada Coffee, tem a Morada Store, você pode adquirir livros e tudo que você adquirir ali agora tem sido nesse período para a nossa construção ali, reforma do nosso anexo e do nosso Kids. E sábado, 19 horas, tem o quê? Então não fica de fora. É organizado pelos jovens, mas é para toda a igreja, tá? Sábado às 19 horas. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada porque eu sei que o Senhor fez grandes coisas aqui. O Senhor gerou avivamento em muitos corações aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor levantou aqui Davi. Eu sei que o Senhor começou a fazer a mudança grande no coração de muitos aqui nessa noite. Eu te peço, Deus, que Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, nos conduz, Pai, dia após dia para essa nova semana. Nós declaramos, como sempre temos declarado, que está começando a melhor semana da nossa vida até então. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja morada. E você diz? Amém. Deus abençoe.